Amados irmãos, queridos amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos à mercê do Espírito Santo e pedimos ao Pai Celestial que nos ajude, que nos dê entendimento e conhecimento da sua palavra. Nesse momento, nós solicitamos a Deus que o Espírito dele, o Espírito Santo, venha dirigir as palavras para o teu povo, que terão a oportunidade de ouvi-lo, de assistir esse vídeo. Irmãos, uma perigosa união. Cuidado com quem você está se unindo. Nós gravamos alguns dias atrás um vídeo com o título Uma união perigosa. E não foi possível nós repassar para os irmãos todo o conteúdo deste assunto. E hoje nós vamos dar prosseguimento a esse tema, usando o terceiro lugar e Gênesis capítulo 6, versículo 3. Os homens, eles eram influenciados pelo Espírito Santo. Nós somos influenciados pelo Espírito Santo a fazer a vontade de Deus. Os homens do antediluviano, eles tinham o Espírito Santo de Deus, mas Deus retirou, certo? E o Espírito Santo no homem, porém, lhe dá um tempo para se arrepender. Deus foi lá, tirou o Espírito dos homens e disse, olha, eu vou dar 120 anos, para que vocês venham a se arrepender dos seus pecados. Olha o tempo que Deus deu ao homem para ele se arrepender dos pecados. Irmãos, esses 120 anos não seria aqui um limite da vida humana, claro. Até porque no período pós-diluviano, muitos descendentes de Sem viveram mais de 400 anos. Então, aqui não podia ser o limite de vida do homem. Tratava-se, na verdade, do tempo da graça que é para a humanidade. Ou seja, Deus agraciou a humanidade com 120 anos para que ele se arrependesse dos seus pecados. Então, está, na verdade, um tempo da graça para a humanidade. Ou seja, Deus concedeu um adiantamento de 120 anos. Eu vou te conceder mais 120 anos para que você se arrependa. É como se Deus chegasse agora na sua casa e visse a baderna, a falta de fé, a falta de credibilidade a Deus, e ele chegasse e dissesse, olha, é o seguinte, eu vou dar 120 dias
anos para vocês dessa casa, deste país, se arrependerem. Irmãos, adiantamento de 120 anos na execução da pena imposta à humanidade. Quer dizer, depois de 120 anos, a humanidade receberá uma pena imposta por Deus. Um grande escritor, nessa mesma linha de pensamento, escreve: os 120 anos são o espaço de tempo da proclamação, certo? Entre a proclamação e o dilúvio, e não os anos da vida do indivíduo. A partir de hoje, conta-se, a partir de hoje, 120 anos para que eu venha destruir toda a humanidade com o dilúvio. Durante esses 120 anos, Noé, mesmo construindo a arca, ele não deixou de anunciar ao povo, dizendo em alto tom e com sabedoria que Deus iria destruir o povo se o povo não se arrependesse e aceitasse Jesus. Noé não estava pregando o evangelho. Noé estava apenas pregando a justiça, porque essa justiça foi programada por Deus. No período de 110, de 100, de 80 anos, isso não iria acontecer. Só iria acontecer quando completasse os 120 anos. Vê, irmãos? E não divide hora. A delonga de 120 anos permite que as pessoas tenham tempo suficiente para se arrepender. Nós estamos aí com 2022 anos. Você ainda não se arrependeu. Nesse período, antes do dilúvio, Noé construiu a arca e, ao mesmo tempo, foi o pregador da justiça de Deus. Mas ninguém lhe deu ouvido. Está parecendo com o dia de hoje, né, irmãos? Ninguém dá ouvido. Eu falo aqui. Eu falo nas esquinas, nas praças, nas emissoras de redes, de rádios, mas ninguém me ouve. Se ouve, não guardam, não praticam, são apenas meramente ouvinte e não praticante. O evangelho está sendo pregado dia e noite, mas as pessoas não dão ouvido. Em quarto lugar, uma descendência de gigante no tamanho, mas apneu na estrutura espiritual. Eles eram grandes. A palavra gigante no hebraico, Nephilim, significa literalmente os caídos, ou aqueles que caem sobre os outros. O texto não faz uma relação casual entre o casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Até porque isso não pode acontecer. Com as filhas de Deus, com as filhas dos homens e a existência dos gigantes. Apenas afirma que naquele tempo havia gigantes na terra.
Portanto, o que o texto afirma é que os gigantes viviam na terra na mesma época que os filhos de Deus coabitavam com os filhos dos homens. Os gigantes, irmãos, eram homens famosos e realizavam grandes conquistas em guerras e batalhas, e eles habitavam a terra de Canaã antes do povo de Israel conquistá-lo. Eles habitavam lá, irmãos. Está lá Números 13, 22 a 33 e Deuteronômio 1, 19. Sendo derrotado por Josué. Derrotou todos os gigantes. Diante desses gigantes, por incredulidade, o povo nômade de Israel se sentia como um banho de gafanhoto. Aí eu vou concordar com Bramante. Ele diz que os gigantes mencionados no Antigo Testamento não têm nada em comum com os gigantes semideus das religiões pagãs. Eu espero que os irmãos estejam entendendo o que a Bíblia está dizendo. Em quarto lugar, irmãos, o desgosto de Deus. Deus ficou desgostoso. Quer dizer, Deus deixou de gostar para não gostar. Derek Kidner diz que a maldade do homem, irmãos, é apresentada extensivamente e insensivelmente. A última, com a força devastadora nas palavras continuante. Dificilmente se pode conceber mais enfática declaração da impiedade do coração humano. Os homens não quiseram ouvir. Os homens não querem ouvir. Nessa mesma linha de pensamento, James diz que o pecado é uma questão interna e, ao mesmo tempo, penetrante, uma vez que não é só uma questão de ato externo, como adultério, roubo, assassinato e outros crimes, mas também pensamento que emana do coração. Em outras palavras, o pecado vem do coração e controla tudo o que pensamos e fazemos. Sendo assim, entendemos que o desgosto de Deus com essa geração pré-diluviana pode ser vista por 3 aspectos. Não vai dar para nós dar os 3 aspectos. Tá? Por isso a gente para por aqui. O que Deus sentiu? O que Deus viu? O que Deus sentiu? E o que Deus falou? O Senhor se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra e por isso o seu coração pesou. A expressão Deus se arrependeu aparece várias vezes na Escritura. E a gente não pode mais prosseguir. Nosso tempo tem que ser respeitado. Senão, não estamos fazendo a obra do Senhor com decência e ordem. Muito obrigado. Deus em Cristo abençoe a nossa nação, você, seus familiares e toda a igreja sobre a face da terra. Amém, Jesus.